Boa noite. Estudamos uma parte de funções, fizemos uma revisão de funções. Lá na parte de funções, vocês devem ter observado na resolução dos exercícios, né? E buscado os conhecimentos ou rever os conhecimentos para resolver as questões, né? Agora nós vamos iniciar o conteúdo propriamente dito de cálculo 1, que é a parte de limite e continuidade, né? Já de início eu vou explicar para vocês que estudar limite é uma coisa muito interessante, se vocês é, se dedicar à aprendizagem do conceito de limite, isso vai contribuir bastante para vocês em aprender até outras disciplinas do curso, tá certo? O conceito de limite ele está relacionado ao comportamento da função nas proximidades de um ponto ou no comportamento da função quando o valor de x aumenta ilimitadamente ou diminui ilimitadamente. Então, aí, quando nós estudamos limite, nós não estamos preocupados com o que vai acontecer naquela vizinhança, tá certo? A primeira parte que nós vamos estudar dentro do limite é a noção intuitiva. O que é a noção intuitiva? É aquilo que você observa e tira determinadas conclusões. Essa conclusão que você tirou desta observação, ela pode ser verificada ou não. É algo que nós vamos fazer posteriormente, né? O conceito de limite, ele vem da observação das sequências ou sucessões numéricas, tá certo? Então, por exemplo, é o seguinte, quando nós analisamos uma sequência, a ideia nossa a ideia nossa é o quê? Definir o que vai acontecer quando a posição de cada termo dessa. Então, nesse caso aqui, a posição nós vamos representar. Quando nós vamos aumentando essa posição, eu posso simplificar escrevendo que x tende ao mais infinito. Isso quer dizer que o x está crescendo ilimitadamente. O infinito não é um número, ele apenas indica que se ele está aumentando ou diminuindo ilimitadamente. Certo? A ideia é vocês, de forma intuitiva, verificar o que vai acontecer com a sequência à medida que você vai aumentando a posição dela. Lá está 1, 2, 3, 4, 5, o próximo deve ser 6, 7, 8. Então, nós podemos dizer que essa sequência, à medida que o x, a posição vai aumentando, a sequência também ela vai aumentando, tá certo? Na segunda, é meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, 7 oitavo e assim você vai sucessivamente crescendo. Nesse caso, se você for pegar uma calculadora e for dividindo 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, vocês vão observar que, à medida que a posição vai aumentando, os valores dessa sequência vão aproximando de 1. Na verdade, é 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim sucessivamente. Olha que os valores estão decrescendo. À medida que a posição aumenta, os valores decrescem. Então, nós podemos dizer que essa sequência tende ao menos infinito. Assim como a posição tende ao mais infinito, os valores da sequência é uma sequência muito interessante, que ela não segue um padrão. Ela não tem supor, 1, 3 meio, 3, sexto, sétimo, 7. Aí vai dar o outro, 7 vai ser o quê? 8 sextos, e assim sucessivamente. Então quer dizer que ela não existe um padrão nela. Se ela não existe um padrão, então o que vai acontecer com ela no infinito, quando x tende ao infinito. Essa nomenclatura que eu falei para vocês, elas podem ser simplificadas em matemática. Por exemplo, na primeira, o limite da sequência an ao mais, ou a x, quando x tende a mais infinito, é o mais. Na segunda, o limite de ax, quando x tende ao mais infinito, que o limite dela é 1. Quer dizer que à medida que ela vai aumentando,
a posição dela, o x for aumentando, que é a posição, ela aproxima do valor 1. E a terceira, o limite de AX, quando o x tende a mais infinito, é menos infinito. Quer dizer, que à medida que se aumenta a posição dela, o valor vai diminuindo. E a terceira, nós dizemos que o limite dela de AX, quando o x tende a mais infinito, não existe. Tá certo? Quando nós estudamos sequência, o objetivo nosso é estudar o que acontece com a sequência à medida que aumenta a. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar apenas com x tendendo ao mais infinito, a partir do momento que nós estamos trabalhando com sequência, que é uma função dos naturais aos reais. É associar a posição da sequência com um número real. Quando nós estendemos esse conceito de limite para funções, aí nós vamos ter outro, que é o comportamento da função quando ela aproxima de um ponto, à direita desse ponto ou à esquerda. Nós vamos ver, então, x tende a 2. Se o x tende a 2, ele pode aproximar de 2 pela direita ou pela esquerda. Então nós temos esses dois casos que nós devemos considerar, que são chamados limites laterais, nós vamos ver mais na frente. E também nós podemos considerar limitadamente, mas também quando nós diminuímos ele infinitamente. O estudo é bem semelhante, porém nós vamos ter essas outras avaliações. Para fazer esse estudo de limite na função, noção intuitiva, eu escolhi essa função, que é uma função clássica, quase todo livro trabalha ela, que é o f de x igual a 1 sobre x. Essa função representa a hipérbole dos quadrantes ímpares, né? Lá na frente nós vamos ver o gráfico dela. Então, se eu quero analisar o comportamento dessa função quando o x aumenta ilimitadamente, ou quando o x tende a mais infinito, o que eu vou fazer? Lembra que é intuitiva. Eu vou pegar os valores de x e vou aumentando ele. 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 1 milhão. E ver o que acontece com a função. Vou pegar esse valor de x e substituir. 1 dividido por 1 é 1. Então, y é 1. Se o x é 5, a função que à medida que você está aumentando o valor de x, se for 100, 0,01. Se for 1000, 0,001. Quer dizer que esse valor está aproximando de zero. Então, intuitivamente, eu vou afirmar que o limite de f de x igual a zero. Quando eu quero analisar o limite nela, valores ilimitadamente, eu vou pegar valores cada vez menores. Os valores são menores quando nós trabalhamos em números inteiros, números reais, à medida que ele for maior em valor absoluto, mais negativo. Note que substituindo esses valores, nós vamos ter um comportamento bem semelhante ao anterior. Se o x for menos 1 é menos 1, se for menos 100 é menos 0,001, e assim esse valor vai aproximando também de zero. Então, nós podemos dizer que o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a zero. Quando o x tende a um valor, nós vamos aproximar ele à direita e à esquerda. Nesse caso, por que nós escolhemos zero? Porque zero é o único valor do domínio que não pertence à função. E esses valores, as funções, elas tendem a ter, nas proximidades dele, ter um comportamento bastante. Então, o valor de zero. Note que eu peguei um valor 10, bem longe, aí fui diminuindo. 5, 1, 0,1, 0,01, 0,01 e 0,001. Note que os valores da função foram aumentando. 0,1, 0,2, 1, 2, 10, 100, 1000. Então, eu posso afirmar que à medida que você aproxima o valor do zero, a função ela vai aumentar ilimitadamente, ela vai crescer ilimitadamente, tá certo? Lembrando que a função não é definida neste zero. Acontece
quando eu aproximo ela do menos 1, do zero pela esquerda, que é zero menos. Esse menos indica mais é direita, menos esquerda. Isso só tem esse significado, não é menos zero, porque zero não tem sinal. Então a ideia é a mesma. Você vai pegar um valor longe de zero à esquerda e vai aproximando. Nós escolhemos menos 10, menos 5, menos 1, menos 0,5, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,01. Lembrando que eu posso tornar um número x tão próximo de zero quanto você queira. Para isso você vai reduzindo as casas decimais e nós nunca vamos encontrar no 1 e no 0 e nós vamos próximo. Note que é bem semelhante. À medida que você aproxima pela esquerda, a função ela vai decrescendo, ó, menos 0,1, menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000. Então, nós dizemos que o limite dessa função, quando x tende a zero à esquerda, é igual a menos infinito. Lembrando que tudo isso é feito de forma intuitiva. Aqui era para ter o gráfico agora dessa função, não apareceu, não sei. Mas o gráfico dela, você pode procurar lá, ela é uma hipérbola, ela vai aqui e ela vem nesse sentido. O gráfico não apareceu nesse momento, tá certo? Então tá, muito obrigado. Vou continuar em outra